Nesse filme, o que você mais tem de valor é o tempo. E se o seu tempo acabar, você simplesmente vai pro ralo, bate as botas, vai para o beleléu. Esse filme foi lançado em 2011, chamado O Preço do Amanhã. Meu nobre espectador, se você é novo por aqui, eu peço, deixa um like, se inscreva, ative o sininho para não perder conteúdo, que isso ajuda muito. Bora lá! O filme começa com o nosso protagonista acordando e já olhando para o braço, onde fica o relógio do tempo, que na verdade é o tempo de vida que cada um tem. E nos é mostrada a imagem da sua mãe, que parece uma menina de 25 anos, mas é exatamente isso. Nesse mundo, eles não envelhecem a partir dos 25 anos. O nome dela é Rachel e ela está fazendo aniversário hoje. Eles conversam e nos mostram que eles estão preocupados para saber o que farão daqui para frente para conseguir mais tempo de vida, pois o tempo é literalmente a vida deles. Will chega no seu trabalho e lá nos é apresentado o seu melhor amigo, Borrell. E no caminho até o trabalho podemos ver a realidade dura desse mundo. Podemos ver, por exemplo, uma pessoa morta por ter perco todo o seu tempo. E vimos que isso é muito comum nesse mundo, pois tem muitas pessoas que são extremamente pobres. E todos os dias são assim, muita ralação. E após o trabalho ele vai dar aquela relaxada em um bar e se encontra com seu amigo Borrell, que diz que tem um rapaz no bar pagando vários drinks para as meninas no bar e ostentando um tempo de mais de uma centena de anos naquele bairro da periferia. Nesse mundo a gente percebe que tem pessoas que podem viver para sempre. Basta não perder o seu tempo. Entendeu a piada? Não perder o seu tempo. Mas voltando aqui ao filme, o rapaz, Will, dá uma de bom moço e vai avisar ao rapaz que ele está correndo perigo. E aqui, galera, nos mostra o caráter de Will, tentando avisar o ricaço, pois ele está num bar de periferia onde as pessoas se matam para sobreviver dia após dia, está ostentando mais de uma centena de anos. E como dito pelo nosso protagonista, não demora muito até aparecer uma gangue exigindo que o rapaz lhe dê todo o crédito. E o Will consegue ajudá-lo a fugir e consegue se esconder em um prédio abandonado. Já no esconderijo, o Will questiona o rapaz porque ele estava naquele lugar tão perigoso, ostentando um valor tão alto de tempo. Aí ele se apresenta como Hamilton e diz que já tem 105 anos e que está cansado da vida. Aqui vemos que, apesar de aparentar jovem, ele já está cansado com o seu espírito e a sua mente já está cansada. E eles dormem naquele esconderijo e Hamilton, realmente vendo que Will é de caráter, pois poderia ter roubado o seu tempo, decide doar para ele todo o seu tempo. E quando Will acorda, como sempre, ele olha o relógio do seu braço e fica surpreso ao ver que tem mais de um século de vida. E olhando pela janela, Will vê que Hamilton está numa ponte apenas esperando o seu fim. E agora nos mostra o braço dele e vemos que ele tem apenas alguns segundos. Logo em seguida nos mostra que Will se encontra com Borrell e ele conta a ele tudo o ocorrido com ele. Mas seu amigo dá um sábio conselho para que ele tome muito cuidado com esse tempo, pois esse tempo pode acabar matando ele ou sendo a ruína da família dele. E Will, para ajudar o seu amigo, oferece a ele 10 anos de vida para ele. Na mesma noite, a sua mãe vem correndo ao seu encontro, pois o seu tempo está acabando, e já era combinado que eles fizessem isso todos os dias. Mas infelizmente, ela morre. Eles tinham tudo planejadinho, mas as coisas aumentam de um dia para o outro, por isso ela não conseguiu pegar o ônibus como de costume. E aqui está a ironia, meus amigos, ele acaba de ficar muito rico, mas não consegue salvar sua mãe. No dia seguinte, alguns policiais do tempo estão investigando a morte do Hamilton. E agora rico, o Will vai até o local onde ficam os ricos, e chegando lá, ele vai até um cassino. Na mesa ele conhece um homem milionário chamado Philip e também a sua filha Sylvia. E no jogo ele consegue ganhar muito dinheiro do ricaço e faz ele ficar muito impressionado. Inclusive, ele o convida para uma festa, que na ocasião ele acaba se encontrando com Sylvia, que vão até o mar e ele toma a atitude de entrar no mar. Ela primeiro reluta, mas depois entra com ele. Aí rola um clima entre os dois. Na festa, os policiais chegam e prendem Will, pois eles desconfiam que ele roubou Hamilton. Com isso, ele confisca todo o dinheiro /tempo do nosso protagonista e ele deixa apenas um tempo suficiente para ser executado. Olha lá, ele vai morrer de qualquer forma porque deixou um tempo, né? Mas enfim, ele consegue escapar e pegar a menina, pega ela como refém. Eles conseguem fugir de carro e ele diz a Silva que ela vai ser muito importante para os planos que ele tem para fazer. E no dia seguinte, ele vai se encontrar com o amigo dele, o Borrell. Porém, a esposa dele que atende a porta informa a ele que, infelizmente, após receber os 10 mil de créditos, ele morreu, pois bebeu demais. E ele fica desolado, pois sabe que isso não teria acontecido se ele não tivesse dado aquele valor todo para ele. Uma alegria de pobre dura pouco, ele ficou pobre novamente. Então, ele tem que coagir a menina a vender alguns brincos de muito valor para que eles possam sobreviver. Após isso, ele liga para o pai da Sylvia e diz que exige 1 milhão para que ele possa deixar a menina retornar para sua casa. E surpreendentemente, Philip não aceita a proposta de Will, porém ele oferece outra proposta, que ele deixe esse 1 milhão para os pobres, e concede a ele apenas 24 horas para ele fazer essa transação.
Aí a noite cai e eles precisam alugar um quarto para dormirem. E nessa ocasião, eles conseguem conversar e o Will explica tudo para ela que não é pelo dinheiro, ele apenas acha o sistema atual muito injusto. Pois existem pessoas que são praticamente imortais com muito tempo, enquanto outras pessoas não conseguem sobreviver dia a dia. Na verdade, não tem muita diferença do mundo atual, né? Mas vamos lá. E no dia seguinte vemos que Philip não atendeu o pedido de Will. Ele não deu o 1 milhão solicitado para os pobres, como Will exigiu. Quando ele vai tentar falar com Philip, no meio do caminho aparece Cial Hamilton. Ela acaba atirando nele para defender o Will, mas não o mata. Eles conseguem assim fugir com o carro dele. E no meio do caminho, o Will para o carro e tenta entender o porquê ela fez aquilo. Também explicar para ela como que será daqui para frente, pois os dois são foragidos. Mas ela diz a ele que concorda com todos os pensamentos dele, e inclusive que acha que realmente é injusto esse sistema. E após conversarem, os dois se beijam apaixonadamente. O policial Hamilton vai até a Philip e diz que a sua filha não é mais inocente, agora ela é cúmplice desse crime. Então Philip faz uma proposta para o policial, quanto ele deseja para pegar apenas o Will e deixar a sua filha em paz. Hamilton nega e diz que não aceita suborno. Quem dera se fosse todos assim, né? Os dias se passaram e o policial conseguiu encontrar o esconderijo onde estava Sylvia e o Will, e eles conseguem com muito custo fugir do policial Hamilton. Após isso, é mostrado aquele gangster do início do filme interrogando várias pessoas na base da violência para tentar encontrar o paradeiro de Will. E com muito custo e muita violência ele consegue as informações necessárias. Então eles conseguem encontrar e encurralar os dois. E o líder da gangue oferece a ele a oportunidade de disputar na queda de braço. Nesse jogo, eles usam o próprio tempo de vida para tentar zerar o tempo de vida do adversário. É uma competição das mais perigosas, mas o Will sabe também que mesmo ele ganhando do chefe, os próprios capangas dele não vão deixar ele sair. Mas mesmo assim, ele aceita. E essa cena, galera, é muito conveniente. Mesmo sabendo que ia morrer, ele em último momento pega uma arma, consegue matar os 3 capangas e consegue ganhar na queda de braço do adversário. O roteirista ajudou muito nessa. E já no terraço, eles conversam entre si e chegam à conclusão de que não está fazendo nenhum efeito o que eles estão fazendo. Até quando eles vão ficar apenas não fazendo nada, nada que realmente represente uma mudança no sistema atual, já que os dois não concordam. O tempo passa e a Sylvia vai se encontrar com o pai, que está com 10 milhões de seguranças, mas entre eles estava o Will, que aponta a arma na cabeça de Philip e vai até o cofre. E no cofre tem uma cápsula que contém 1 milhão de anos, que eles decidem pegar e vão distribuir para a população. E Philip diz que isso tudo é uma grande bobagem, que o ser humano sempre vai buscar ser imortal, que tenha que sacrificar várias vidas nesse processo. Will fica furioso porque diz que todos têm o direito de viver o quanto quiser e ninguém tem direito de sacrificar ninguém. Vemos aqui que Philip, apesar de ter muitos anos de vida, ele não tem nenhuma empatia pelas pessoas. Então os dois fazem a distribuição desses 1 milhão de anos para toda a população, para que eles possam viver o máximo possível. Quando eles estão fugindo, o policial Hamilton consegue incapacitar o carro de Sylvia e de Will. Mas quando vemos que ele está prestes a prender os dois, ele vai observar no seu tempo que está praticamente no final. Ele ficou tão empolgado que não recarregou o seu tempo. E ele acaba morrendo. Aqui também vemos que Will e Sylvia tinham também o seu tempo quase acabando, mas conseguem recarregar no carro do policial. E nos é mostrado no telejornal que o sistema financeiro daquele mundo está entrando em colapso, porque as pessoas que antes eram pobres estão migrando para o local que só tinha ricos. E basicamente eles querem nos dizer que é necessário que pessoas morram para que outras vivam. É meio que um controle de natalidade, né, galera? Mas a pergunta é, por que tem que ser os pobres que morrem? E o filme termina com Sylvia e Will indo em direção a uma instituição e deixando claro que eles vão continuar tirando dos ricos e dando para os pobres. Pois afinal, o direito da vida é um direito de todos. E é isso aí, galera. Ficamos por aqui. Não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal e te espero no próximo vídeo. Aquele abraço!